Agora vamos chamar então todos os palestrantes para compor a mesa, para a gente passar para as sessões de perguntas. Dado ao andar do tempo, vamos limitar um pouco aos questionamentos, 2, 3 ou 4 questões, mas que de tal modo que as questões sejam rápidas e, ao mesmo tempo, a resposta também seja um pouco mais compacta. Ok? Por favor. Bom, pessoal do apoio aí, por favor, questionamentos, gente. Só levantar as mãos aí. Boa tarde, já. Meu nome é Florian, da GEZ Cooperação. Eu gostaria de perguntar se já tem uma aplicação dessas microalgas que foram mostradas. Foi mostrada a apresentação do professor da Universidade de Santa Catarina, que já tem produção de microalgas, e eu gostaria de saber para onde vão essas microalgas. Tem a produção de microalgas, digamos, apesar de nós fazermos cultivos em tanques de até 10 mil litros, mas pensando em biocombustíveis, isso é o cultivo de laboratório ainda, é um cultivo em bancada. Então, produzimos algumas centenas de quilogramas de biomassa por mês, e essa biomassa é encaminhada para os parceiros dessa rede brasileira que a gente tem, particularmente para o LAMES, o laboratório coordenado pelo professor Nelson, e também para o GreenTech, o laboratório do professor Donato Aranda. Eles fazem a quebra da parede, a extração dos lipídios e dos compostos de interesse. Nós produzimos somente a matéria-prima. Certo, eu estava fazendo referência a essas instalações grandes que você mostrou, eu acho que estava em Israel e em Havaí. Essas instalações grandes, eles produzem água para qual destino? Digamos, atualmente a produção de microalgas, a produção comercial ou é para aquicultura, para alimentar organismos aquáticos, peixes, camarões e moluscos, principalmente, ou para obtenção de compostos de alto valor no mercado, principalmente pigmentos, astaxantina, beta-caroteno e também de alguns ácidos graxos poliinsaturados. Mas existem algumas empresas em diversos países que já têm plantas de produção de biomassa também para a produção de biocombustíveis. A exemplo da Solazyme, que também tem no Algenol, a produção de bioetanol, já com microalgas geneticamente modificadas. Então, já existem empresas cultivando microalgas e produzindo biocombustíveis. Nós não temos acesso ao negócio, para saber se isso tem viabilidade econômica, mas que já existem várias empresas de grande porte cultivando microalgas, sim, existe. Ainda não no Brasil. Obrigado. Mais questionamentos? Né? Bom, então enquanto vocês vão pensar em mais alguma aí, eu tenho aqui uma provocação para se fazer também. Bem, eu trabalho com resíduos agroindustriais, com a mesma intenção aí do café, mas com a borra do café, com a intenção de uso integral, né? Achar funções para uso integral. Então, eu gostaria de questionar, começar pelo Donato, se alguém mais quiser falar, essa vertente de biorefinaria, né? A intenção de se encontrar mais coprodutos, mais novos produtos oriundos de resíduos, ou que seja da linha glicerol-química, oleoquímica, ela tem a vantagem também de talvez criar subsídios, né, para algum produto principal, que possamos chamar de principal. Na verdade, todos os produtos são essenciais, mas tem sempre uma cadeia principal, onde dali você começa a trabalhar com algo. Essa realidade pode ser benéfica para o Brasil, no sentido de baratear algo dele, justamente através dessas vias de novos produtos? Sem dúvida, o Brasil tem uma posição privilegiada, né? Em muitos países existe essa discussão de alimentos versus biocombustíveis ou bioprodutos, que aqui, em função até na apresentação anterior, da mesa anterior, foi falado. Nós temos se não me engano, foi o professor Danilo, né? Tem alguma coisa em torno de 90 a 100 milhões de hectares disponíveis para novos plantios, né? Sem necessidade de destruição de floresta. Então, outros países, como, por exemplo, a China, são muito grandes, mas têm desertos, mesmo a Austrália. Então, realmente nós temos um privilégio enorme, uma vocação para isso.
E eu sempre costumo dizer, né, se alguém tem algum problema de autoestima por ser brasileiro, vá a um congresso internacional de biorrefinarias, de biocombustíveis. Nós somos tratados muito bem por sermos brasileiros e temos tido esse histórico no pró-álcool, agora no biodiesel, e certamente vai ter o bioquerosene, as microalgas, e a coisa não vai parar mais. E, sem dúvida, eu acho até, Daniel, o seguinte, veja, o álcool, sem dúvida, é o que nós temos mais experiência, né? Década de 70, o pró-álcool, né? Hoje, toda a gasolina tem 27% de etanol. Não sei se vocês sabem disso, mas esse ano, 2015, esse ano crítico, eu já falei, a gente teve, até agora, uma queda no consumo de diesel de 3,9%. Diesel vinha crescendo o consumo, esse ano caiu pela primeira vez nos últimos 20 anos. Uma queda na gasolina de quase 10% no consumo de gasolina. Mas o consumo de etanol cresceu em 2015, comparado a 2014, quase 40%. Isso são, às vezes, algumas ações políticas que são feitas que fazem toda a diferença. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, o que eles fizeram esse ano? Eles aumentaram o ICMS da gasolina e diminuíram o ICMS do etanol. Compensaram um pelo outro. Nossa, explodiu o consumo de etanol. Quer dizer, na prática, na bomba, o etanol ficou mais competitivo do que a gasolina. O sul de Minas também tem bastante usina de álcool. Explodiu o consumo de álcool no estado de Minas. Isso está acontecendo também em alguns estados, essa movimentação no ICMS, do Nordeste. Se eu não me engano, Pernambuco e Paraíba estão fazendo coisas parecidas. Então, isso é tremendo, é fantástico para o setor, né? Agora, incrível que pareça, e finalmente adressando a sua pergunta, apesar desse boom novamente do álcool, esse ano de 2015, eu fui há 3 semanas atrás num evento no Rio, onde a maior parte dos produtores eram de álcool, não tinha quase ninguém do biodiesel, e para minha surpresa, falei, nossa, então, já que teve esse revival, né, do etanol em 2015, a indústria deve estar bombando, né? Que nada. A indústria do etanol, toda endividada. Aí eu fiquei refletindo, poxa, será que, por que disso? Enfim, não precisa ser nenhum economista, mas basta você conhecer um pouquinho, né, de economia para você entender a importância da diversificação. E por mais que nós tenhamos mais de 40 anos no setor sucroalcooleiro, a gente só vê eles produzindo etanol, açúcar, etanol, açúcar, etanol, açúcar. E tem toda, né, Paulo, uma alcoquímica que foi completamente ignorada por eles. Você vai nos Estados Unidos, que tem um programa de álcool muito mais recente que o nosso, já produz muito mais do que a gente, e está diversificando, fazem polímeros, fazem uma infinidade de outros produtos, né? Por exemplo, garrafa PET feita com ácido lático, que é o PLA, Polylactic Acid, que fica igualzinho essas garrafas aqui, biodegradável, e ácido lático produzido da fermentação lática do açúcar. Então, sucroquímica. Você usa, né, Lactobacillus delbrueckii, que se alimenta do açúcar e produz ácido lático, você polimeriza, forma o PLA. Então, isso faltou na indústria sucroalcooleira no Brasil, e eu acho que eles hoje pagam o preço disso, da não diversificação. Isso que tem que ser feito agora na indústria de biodiesel, com a glicerolquímica, com a oleoquímica, exatamente assim que eu entendo. Eu queria complementar um pouquinho a resposta do Donato em relação a resíduos. A gente tem uma gama muito grande de produtos que a gente pode desenvolver diretamente em resíduos, sejam urbanos quanto industriais, ou agroindustriais. Lá no meu laboratório a gente tem várias linhas de pesquisa, pena que eu não apresentei aqui, que se encaixam bem nisso, como o desenvolvimento de tintas para impressão a partir de óleos residuais, graxas e lubrificantes a partir de resíduos de algumas indústrias, também aproveitando alguns resíduos de tratamento de efluentes lá de Brasília. Nós temos tentado desenvolver uma série de produtos, ou seja, nós temos soluções aí que precisam ser desenvolvidas para acabar de uma vez por todas com o problema de lixo no Brasil.
o lixo hoje ele traz um problema social enorme, seja por poluição, doenças, etc. E dali a gente poderia estar extraindo matéria-prima que viesse a substituir o petróleo. Nós tivemos aí uma lei muito avançada nesse respeito, era para o ano passado ter acabado com os lixões, nenhum Distrito Federal conseguiu atingir a lei, maior parte, eu acho que foi a consequência da falta de investimento em procura por soluções que poderiam estar resolvendo justamente problema energético, substituir insumos de petróleo, etc. Ou seja, são poucos os grupos de pesquisa que estão trabalhando nessa área, tipo o que o Nelson nos mostrou aqui, e eu acredito que a gente tem uma grande oportunidade aí, dentro do conceito de uma biorefinaria, trabalhar muito com os resíduos que a gente gera, seja nos conglomerados urbanos ou no campo. Só comentar, rapidinho o que ele falou. Eu fiquei chocado, semanas atrás eu vi um artigo na Inglaterra. Se você botar no Google Sewage Sludge Energy, você vai ver que na Inglaterra já estão produzindo por ano 800 gigawatts-hora só com lodo do esgoto. E ainda fazem, através de pirólise, gera energia, gera um carvão ativado, quer dizer, uma outra biorefinaria, energia, produtos. Uma pena que a gente, aqui no Brasil, quando a gente trata o esgoto, né, que não é todo mundo, né, em todas as cidades, você ainda tem que pagar para aterrar aquele lodo. Perfeito. Vou fazer um pequeno comentário sobre o etanol. Acho que o grande problema do etanol é pelo fato de ser etanol. Esse é o grande problema. Quando o Brasil começou o pró-álcool com base no pró-cachaça, não é? Que era a nossa experiência de álcool, de etanol. Então se aproveitou essa experiência para se fazer isso. Agora tem uma série de leveduras, micro-organismos que produzem outros álcoois, de cadeia superior inclusive, que nem necessitariam de mudanças nos motores a gasolina para serem utilizados. E nós jogamos isso fora para produzir, ao mesmo tempo, cachaça e combustível. Então, infelizmente, nós fizemos uma opção errada e continuamos com essa opção até hoje. Então, talvez seja a hora de diversificar, para poder acertar de vez. Tá ok? Bom, questionamento ali do professor. A comissão de apoio, por favor. Sim. Já tenho aí? Bom, fica à vontade. Já volto aí, professor. Então, vou fazer a pergunta para o professor da UFG. Sobre o café. Você já tem alguma forma de fazer o recolhimento? É porque está na fase de estudos ainda, como o senhor comentou na palestra. Mas quando estiver mais à frente, alguma forma para recolher esse pó de café para continuar mais as pesquisas ou já tem algum mecanismo para fazer esse recolhimento? A sua pergunta é muito pertinente. O grande problema de se trabalhar com resíduos é logística. Você conseguir aglutinar tudo aquilo que é produzido de óleos e gorduras de fritura, por exemplo, ou de borra de café, é uma coisa complicada. Existem várias políticas que envolvem o estímulo ao consumidor a ganhar alguma coisa em troca de ceder alguma coisa. Isso vem sendo feito por várias empresas com relação ao óleo de fritura. Eu não sei se aqui em Sergipe tem alguma iniciativa desse tipo, mas são muitas as no país. Por exemplo, na minha cidade, novamente, falar de Matão novamente, tá? No interior de São Paulo. Matão tem tudo, tá? Então, a cidade de Matão, ela tem alguns supermercados onde você leva o óleo de fritura e você ganha pão francês. Ou então você leva 4 litros de óleo de fritura e ganha 1 litro de óleo de soja refinado. Então é esse tipo de política que é necessário. Eu acho que a população, a cada dia, começa a se conscientizar que ambientalmente ou você tem um outro comportamento ou você não vai ter um ambiente adequado para continuar sobrevivendo, né? Então, eu acho que isso vem de educação é a base de tudo, e o estímulo financeiro é o que fecha, é o que catalisa o processo. Então, logicamente, assim como para os óleos e gorduras residuais, a gente já tem essas políticas, nós vamos começar a ter essas políticas para guardar a borra de café, que é uma coisa muito simples, não tem nada, é só pegar o filtro de papel ali, que tem a borra de café, colocar num saco plástico e depois de uma semana entregar em algum lugar. Isso não é complicado de se fazer.
Mas isso demanda educação, isso demanda boa vontade, isso demanda consciência ambiental, né? Então a gente espera que esse trabalho que a gente faz aqui de vir em cada congresso para divulgar essas coisas é para fazer com que vocês sejam os agentes, junto com a gente, de motivação e de conscientização ambiental. Façam isso junto conosco, tá? Mesmo porque também não existe, né, uso integral de resíduos, seja ele agroindustrial, industrial, doméstico, caseiro, sem a participação, sem a consciência de todos, né? Bem, próxima pergunta. Não, só um comentário complementar ao que o Nelson falou. Nós, pela rede Biocombustíveis, estivemos em Piracicaba, na Exalc, e, Nelson, o setor de etanol é muito grande, mas já estão se movimentando nessa área. Por exemplo, já estão vendendo energia e já estão agora, além do bagaço, já estão queimando palha, né? E o próximo passo é o recrudescimento mesmo da alcoquímica. Quando eu tinha cabelo e estava iniciando no NT, tinha uma usina de etanol no estado do Rio de Janeiro que vendia acetona para a Ródia. Tinha qualidade, acetona feita de etanol, tinha qualidades tão competitiva quanto a derivada de petróleo. Então, eles estão trabalhando em margens mesmo, muito pequenas, daí essa quebra, mas tem grupos usineiros de destaque, não todos, que também estão pensando já em agregar valor e recrudescer a alcoquímica. E novas variedades genéticas, novas variedades de cana também. Eduardo, só um complemento à sua observação. Esse problema de defasagem científica e tecnológica não é só da indústria sucroalcooleira, é da indústria nacional como um todo. Perfeito. A indústria nacional, seja ela de produção de café, etanol, tomate, cebola, enfim, de qualquer outra coisa, ela tem uma defasagem científica e tecnológica tremenda. O que nós encontramos de possibilidades no setor industrial para encontrar soluções e levantar recursos para as empresas é uma coisa fantástica. Só que ainda há um receio muito grande em alguns empresários em executar algumas atividades. Sinceramente, eu não consigo entender como é que eles conseguiram ficar ricos. Porque uma das condições para você ficar rico é empreender, é tentar, é arriscar. E muitos não querem saber de sair daquilo que sabem fazer e não querem se desviar da rota de maneira alguma. Quando você enxerga que a rota é maravilhosa, que vai abrir um leque enorme. Então esse é um problema que o industrial brasileiro possui, e eu acho que é muito, muito importante que cada um de nós, quando a gente encontre soluções para a indústria, a gente venha divulgar. Acho que o Aristeu apresentou muito bem ontem os trabalhos que o MCTI está fazendo com relação à lei do bem, ao apoio financeiro a algumas empresas. Eu acho que é fundamental que o MCTI aí, selecione os pesquisadores que já possuem parcerias com empresas para mostrar os exemplos dessas parcerias, para dizer para os industriais, olha, compensa procurar a academia para resolver os seus problemas. Vocês vão ganhar mais dinheiro e vocês vão ficar melhores perante a sociedade, tanto do ponto de vista ambiental, quanto social, quanto geração de empregos. Então falta um pouco dessa cultura de empreender para o empreendedor brasileiro. E não esquecendo também que a academia, alguns acadêmicos faltam procurar a empresa também, né? Os dois lados também é importante. Bom, vamos para a última pergunta, então, hoje. Lembrando que os palestrantes estão aqui pela tarde também, tá? Então, se tiver outras perguntas, podem... Bom, fica à vontade. Bom dia. Bom dia não, boa tarde já, né? Professor Fábio Rezende, da UFPB, do Departamento de Tecnologia Sucroalcooleira. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelas brilhantes palestras. E, desde já, eu gostaria de entrar numa temática importantíssima hoje no cenário nacional e mundial, que é a questão do álcool de segunda geração, o etanol 2G, a partir dos resíduos lignocelulósicos, né? Quem se sentir à vontade, eu gostaria de que entrasse nessa seara para nos dizer como é que está hoje o avançar, o nosso portfólio tecnológico na questão do etanol de segunda geração e qual é a rota que o Brasil vai despontar, se é hidrólise enzimática, se é hidrólise ácida, se é uma hidrólise alcalina, e que não desfocasse da questão do Nordeste, né? Porque hoje nós temos a Granbio aqui, que entrou com um grupo italiano, com a tecnologia italiana, um pacote fechado, deixou os pesquisadores brasileiros um pouco alijados do processo, e tive a oportunidade de visitá-los, e hoje eles patinam um pouco. Nós não sabemos ainda se o álcool de segunda geração que eles estão produzindo chegou na bomba.
E aí eu gostaria de, pelo menos, ouvi-los nessa questão dessa temática, dentro do setor suco-energético, como um produto alternativo dentro da questão das energias alternativas. Ok, bom, acredito que cada um aqui pode dizer algo. Eu também vou tentar complementar depois, posteriormente, mas vamos lá, Nelson. Não, rapidamente. Eu acho que ainda está muito em fase de pesquisa tudo isso, tá? Mas eu consigo enxergar assim, o álcool de segunda geração ele foi muito importante para a captação de recursos. Isso ele foi. Tá? Até agora tem sido. Se está na bomba também é uma incógnita, porque o que se dizia era que a gente ia dobrar a produção de etanol no país, né? Acho que o senhor confirma isso, né? Sem plantar um pé de cana a mais, não é verdade? É maravilhoso, né? Isso eu pagaria isso tranquilamente, jogaria todas as minhas fichas em cima disso. Mas eu acho que ainda está muito em fase de pesquisa, pelo que eu tenho acompanhado. Talvez a gente venha, mas eu acho que a gente tem potencial para ter produção em cima disso. Mas serviu muito para captar muitos recursos. A maior parte dos recursos de FINEP, de BNDES, que foram destinados nos últimos anos para biocombustíveis, foram para etanol, uma enxurrada de recursos. Por mais que seja a indústria aí dessas biorefinarias, né, que tem a maior quantidade de recursos. Mas é uma indústria que está bem consolidada, então realmente tem que investir. Agora, sair alguma coisa disso ainda acho que está faltando um pouco, tá? Não, exatamente. Por exemplo, nós temos no Brasil hoje 2 plantas, né? A Gran-Bio e a Raízen. E o que eu escuto falar é que estão tendo muitas dificuldades, né, no escalonamento. Mas os Estados Unidos também não é diferente. Os Estados Unidos botaram até muito mais dinheiro e está sendo muito decepcionante os resultados concretos, até agora, né, desse tipo de processo. Não é fácil mesmo, mas é difícil prever. Vai demorar, acho que um pouco mais, mas não vamos desistir também, né? Bem, como eu disse, eu trabalho também com resíduos agroindustriais, lignocelulósicos. Realmente, assim, a dificuldade está grande. No início, houve aquela tal hidrólise ácida, né, completa, onde a ideia era obter um poço de açúcares para poder fermentar para álcool, né? Até que depois, com o tempo, descobriu-se que era criado também agentes tóxicos, né? Que realmente no furfural, o tóxico furfural, que não podia ali estar presente. Aí, com mais sossego, um pouco, como o Nelson falou, a ideia era captar recursos, então era tudo corrido, vamos ver o que dá. Aquela montanha de bagaço de cana-de-açúcar no campo tinha que ser eliminada. Mas com um pouco mais de cautela, a gente começou, alguns pesquisadores começaram a trabalhar. Inclusive, eu estava até em Portugal nessa época, junto com a professora Denise. E lá nós começamos, não nós, mas alguns pesquisadores mais, começamos a ter mais calma para saber o que se podia existir ou se encontrar. Então, assim, esses usos de pré-tratamentos, e com pensamento de uso integral dos resíduos, a gente consegue sim, os pesquisadores estão conseguindo sim, outros produtos junto com a celulose, para daí a celulose ir para o campo do etanol celulósico. Ou seja, o etanol celulósico realmente ser o que é dito, etanol celulósico. Né? É o etanol proveniente da celulose. E outras frações, a hemicelulose, a lignina, poder se transformar em outros produtos. Né? Ah, tudo bem, mas encarece, esses produtos vão ficar caros, mas um subsidia o outro. Tá? Aí viabiliza. E tem até uma outra linha que, em determinadas frações disso, pode se obter enzimas que serão utilizadas para se obter o etanol celulósico. Então, o estudo está andando ainda, mas cada vez mais deixando algo complexo, tá? Mas possível. Tá? Então, assim, eu acredito que tem mais alguns anos aí na literatura para poder se ver, mas a cadeia vai ser grande, não vai ser só assim, igual era antigamente, hidrólise ácida e fermentar. Não, vai ser vários pré-tratamentos para vários produtos, obtenção das enzimas no próprio processo, para se ter finalmente o etanol celulósico viável junto com outros componentes. Tá bem? Que é a história da biorefinaria. Tá bem? Bom, tem mais a última que surgiu, já tinha ali, vamos lá. Na verdade, não seria nem um questionamento, seria, meu nome é Eliane, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, seria um agradecimento da mesa redonda, né, de biorefinaria, que deu, acho que, um complemento ao evento em si. E também a de biodiesel na manhã de hoje. Parabéns a vocês, palestrantes. Bom, agradeço, gente. Obrigado pelas palavras. Os demais que tiverem questionamentos, por favor, procure os palestrantes no período da tarde, realmente, ou durante o almoço. Realmente, aqui todo mundo tem maior vontade em responder. Agradeço novamente ao professor Paulo Soares, Donato Aranda, Roberto Denner, Nelson Antonioni, e ao evento por proporcionar a nós essa troca de ideias. Tá bem? Muito obrigado. Parabéns a todos.